o depoimento do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, na CPMI do INSS tem causado apreensão no governo. Fora da pasta desde maio, após a revelação do roubo dos aposentados e rompido com o Planalto, ele recusou a proposta de passar por media training e, de acordo com aliados, não tem se preparado para questões que devem ser levantadas na comissão. Lupe é um dos principais alvos do colegiado, porque estava à frente da pasta nos anos de 2023 e 2024, quando os descontos ilegais se multiplicaram e algumas de suas declarações já geraram ainda mais desconfiança sobre o atual governo. Você, Cristiano Beraldo, expectativa para a sessão da CPMI do INSS. Carlos Lupe deve revelar muitas informações e isso preocupa, inclusive, alguns integrantes do Planalto. Neto, é interessante porque o governo que disse que foi ele o responsável por desbaratar esse esquema se coloca na posição de ter percebido que havia alguma coisa muito errada, foi investigar e está lá, salvando o melhor interesse dos aposentados brasileiros. Agora se mostra muito preocupado com o fato de Carlos Lupe estar preocupado com o seu depoimento, não está fazendo media training. Para quem não sabe, o media training é a preparação que pessoas que serão submetidas à exposição em entrevistas ou em alguma situação em que precisará falar para muita gente, ele se prepara para administrar a pressão que acaba existindo. O fato de Lupe não estar se preocupando com isso demonstra que, ou de um lado, ele está ali de boa fé, querendo ser sincero, falar tudo que sabe, ou se ele tem uma convicção de que ele já é preparado para aguentar pressão e não vai falar nada. Agora, o fato concreto é que o governo que hoje está no comando do país está no 6º mandato. Então, a gente teve já no 5º mandato, então nós já tivemos anos e anos e anos e anos de gestão desta mesma turma na Previdência Social brasileira e não há possibilidade deste esquema de desvio não ter tido a participação de gente estratégica para o governo hoje. Não só na parte administrativa, no Poder Executivo, mas, sobretudo, aliados do governo no Parlamento. Esse golpe bilionário, e aí o Dávila sempre destaca, chama atenção, não é só o golpe do desvio lá das associações e sindicatos picaretas, mas é também, sobretudo, esse esforço para tomar dinheiro dos aposentados através dos empréstimos consignados. Empréstimos que muitas vezes, talvez, quem sabe, até a maioria das vezes, o aposentado sequer queria, mas é vendido de tal forma, com o viés de enganar o aposentado, que ele acaba encarando esse empréstimo e se vê com a sua vida financeira completamente comprometida já no período em que ele já terá dificuldade de se recuperar. Portanto, isso tudo tem que ser investigado e o depoimento do ministro Lupe, que é um profundo conhecedor dessas entranhas nojentas da política brasileira, ele tem muito a contribuir com essa investigação. Se os parlamentares fizerem o trabalho que se espera deles, tenho certeza que o ex-ministro Carlos Lupe se verá numa posição em que terá que falar aquilo que sabe. Agora, se for ali reduzido a uma confraternização, não só de amigos, mas sobretudo de comparsas, aí será uma grande tristeza, não só para os aposentados, mas para toda a população brasileira. Pois é, e há nessa comissão opositores e integrantes da base governista. Então, perguntas variadas, mas há também integrantes do PDT, mesmo partido de Carlos Lupe. Você, Dávila, suas expectativas para o depoimento do ex-ministro Lupe? Ele estava à frente do Ministério quando os descontos aumentaram sensivelmente. Acho que ele vai poder revelar muitos detalhes em relação aos procedimentos que foram adotados durante a sua gestão. O que é preciso considerar? O que você espera, inclusive, desse depoimento? Caniato,
Esta CPI é uma ferramenta política e vai começar um a acusar oposição, governo, quem criou o maior rombo. Na verdade, a gente sabe que esse rombo do INSS vem acontecendo há vários anos sobre vários governos. Todos os governos tiveram um pouco de culpa no cartório desses rombos no INSS que provocaram esses descontos indevidos. Agora, como você bem falou, durante o mandato do Lupe, né, ali que teve o maior salto, pulou de 536 milhões de reais para 2,8 bilhões de 2023 a 2024, segundo a própria CGU e o Tribunal de Contas da União, né? E depois, não podemos deixar de investigar, como bem lembrou o Beraldo, os 90 bilhões de reais do consignados. Então, nós temos aí de 6 a 8 bilhões de desconto imoral e ainda tem os 90 bilhões. Então, a CPI deveria resolver por que a Previdência vem sendo vítima de fraudes desde 92 e não ficar acusando quem é que roubou mais, qual foi o governo que teve maior desvio. Isso é uma exploração política que não resolve a vida dos 9 milhões de aposentados que tiveram descontos indevidos. É esse o ponto. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda questão que eu gostaria que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito respondesse é justamente por que o PT e os partidos de esquerda votaram contra a medida provisória 871 lá de 2019, que bloqueou os descontos automáticos e cancelava convênios com entidades envolvidas em fraudes. E mais, exigia revalidação anual dos aposentados que permitisse os descontos. Por que votou contra todos os partidos de esquerda? A gente precisa saber essa resposta. Mas, por que a Dataprev não investiu no tal do uso da biometria para reduzir essas fraudes dos benefícios? E aí, um último ponto que me chama muito a atenção. Nós tivemos o hoje senador Rogério Marinho, que foi secretário da Previdência do Bolsonaro em 2016 e que foi o primeiro a levantar que precisava acabar com esses descontos. E aí o projeto do governo, que era uma medida provisória, recebeu 19 emendas, todas apresentadas pelo PT e partidos de esquerda, para derrotar a medida provisória. Então, essas perguntas precisam de resposta. Caso contrário, vai ser mais uma esgrima da oposição com a situação e não vamos resolver o caso dos aposentados que foram fraudados por esse esquema que vigora há anos no INSS. Pois é, e aí quando a gente começa a falar da CPMI do INSS, uma enxurrada de mensagens que trazem informações da distorção no uso desse dispositivo, né? Muitos roubados e outros até chegavam a pedir um empréstimo, mas taxas altíssimas. Andréa Vitor falando, minha mãe aposentada pegou um empréstimo de 10 mil e acabou pagando 38 mil. Pode isso? É correto isso? Bom, dizendo que não tinha as informações necessárias em relação à correção mensal. Você, Mota, a expectativa para o depoimento de Carlos Lupe, muitos entendem que pode ser uma bomba, inclusive, as revelações que ele compartilhará na comissão. E, naturalmente, tem essa informação, né, de que ele dispensou o apoio de media training, os profissionais que ajudariam ele a organizar as ideias para compartilhar com os congressistas. Ele vai de peito aberto ou não? Tem notícia que a gente acha que só pode ser brincadeira, né? Assim, realmente, media training para participar de uma CPI deve custar uma fortuna esse treinamento, né? Eu fico imaginando como é que deve ser. Eu já fiz media training uma vez, né? Você coloca lá um monte de gente simulando jornalistas e fazem perguntas difíceis para você. O media training normal, você sai estressado, porque fazem para você aquelas perguntas bem complicadas, tentando colocar você em situação difícil. Imagine um media training de preparação para uma CPMI, né? Deve deixar o cidadão acabado. Agora, eu acho difícil, Caniato, que esse governo esteja com medo de alguma coisa ou com medo das consequências dessa CPMI, porque quando a
Pensando o que o governo... Que nova regulamentação vão criar? O que vai ser enviado para o Congresso e aprovado de madrugada? É difícil a gente pensar em alguma coisa. Deve existir, mas eu tenho dificuldade enorme de pensar em alguma coisa que o governo tenha tocado que não tenha se transformado em uma crise. É como se o governo fosse uma espécie de Rei Midas ao contrário. O Rei Midas é aquele personagem da mitologia grega, né? É o rei que tudo que o rei Midas tocava virava ouro. Parece que com o governo é exatamente o oposto. A gente já teve a reforma tributária com o maior IVA do mundo, a troca do teto de gastos pelo arcabouço fiscal, depois o abandono do arcabouço fiscal, a destruição da lei das estatais e agora a destruição das finanças das estatais. Até uma explicação deram muito boa, né? O problema dos Correios, do rombo dos Correios, é porque imaginem vocês, o Correio tem que entregar cartas, meus amigos. Não é à toa que tem rombo, né? É um absurdo. O aumento do IOF, a PEC da segurança pública, escândalo do INSS, a obsessão com regulação das redes sociais, agora, né, ressuscitada para combater a adultização. A gente tem que criar um prêmio Pingos nos Is por eufemismo mais tolo do ano. E eu coloco aí para concorrer esse adultização. Aí teve agora recentemente a retirada do Brasil da Aliança Internacional pela Memória do Holocausto. O Brasil foi retirado, o governo brasileiro retirou o Brasil dessa aliança. A lista de tropeços desse governo é tão grande que é difícil acreditar que isso seja acidental. É difícil acreditar que esse governo tenha medo de algum julgamento. Várias repercussões, inclusive um deputado federal do Partido Liberal, o deputado Crisóstomo, ele disse o seguinte em relação ao depoimento de Carlos Lupe. Ele disse: o ministro Lupe disse aqui em uma comissão, perguntei a ele se ele sabia sobre os roubos dos aposentados. Para surpresa, sabe o que ele falou? Eu tinha. Está vendo? O ministro, doutora, ele estava falando com uma outra parlamentar. O ministro prevaricou. Brasil, o Lupe prevaricou. Ele vai vir aqui e vai levar um cacete. Essa foi a palavra utilizada pelo deputado. Peço desculpas à nossa audiência. Enfim, Carlos Lupe deve prestar o depoimento com a temperatura lá em cima. Os parlamentares naturalmente vão indagá-lo em relação a temas muito sensíveis sobre a sua gestão à frente da pasta da Previdência.